para o Evangelho de Marcos e vemos que ele é o de menor extensão, compreendemos corretamente que o Evangelho de Marcos, uma vez que começou a circular, né, serviu como base para Lucas, que pode ter tido contato com ele, e juntamente com outras pesquisas, junto ao apóstolo Paulo e junto até outros apóstolos, que ele pode ter consultado, vai construir uma narrativa mais extensa. Então a sua narrativa vai incluir, e aí você vai ter na aula lá um mapa onde tem o percentual de aproveitamento do Evangelho de Marcos dentro do Evangelho de Lucas. Conteúdo, por exemplo, que estão somente em Lucas, conteúdo que está somente em Lucas e Mateus, e conteúdo que está somente em Mateus, e também conteúdo que Mateus preserva de Marcos. E aí Mateus é uma testemunha ocular. Então você tem a situação na qual Lucas é um pesquisador, e Mateus é uma testemunha ocular. E Marcos, conforme a tradição, não é a informação literal da Sagrada Escritura, mas é uma tradição importante, que acredita-se que esse Marcos, que seja também o mesmo João Marcos, e que tenha acompanhado o apóstolo Pedro, ok? Tenha trabalhado como amanuense do apóstolo Pedro, então, construindo seu evangelho a partir do ensino e da pregação desse apóstolo. E acredita-se também que que o apóstolo Pedro tenha pregado, tenha trabalhado entre os romanos, ok? Então acredita-se que Marcos tenha trabalhado juntamente com Pedro e Lucas juntamente com Paulo. Então, algumas narrativas de Atos deixam isso claro, né, que Lucas acompanhou o apóstolo Paulo e construiu seu evangelho a partir dessas pesquisas, e Mateus, como testemunho ocular, confirma então essas informações e dá uma ênfase ao cumprimento em Cristo das profecias veterotestamentárias, sendo então um evangelho que faz uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. O evangelho de Mateus faz essa ponte, colocando Jesus como cumpridor dessas profecias veterotestamentárias. Então temos aí Mateus como essa ponte, né, entre o Antigo e o Novo, Marcos como colocando Jesus principalmente com a característica de servo de Deus, o servo fiel, né, e Lucas com uma pesquisa ampla, né, que faz nesse assunto e construindo um evangelho com uma narrativa, com um grego, né, uma forma de escrita muito acurada e com informações muito precisas, né, informações muito precisas, muito interessantes e bastante amplas, né, então ele é um grande pesquisador. E João, então acredito que João, tendo conhecimento desses três evangelhos, ele focaliza exatamente naquilo que não foi tão enfatizado por esses sinóticos. Então João toma uma outra direção, olha para outro lado, vamos colocar assim. Ele enfatiza tanto a pré-existência de Cristo, e aí temos o contexto em que João trabalhou, o contexto de Éfeso, por exemplo, algumas escolas filosóficas que estavam ali trabalhando, e João então constrói a ideia correta acerca do Logos, o Logos divino pré-encarnado, Cristo, o Verbo divino, né, aquele que é o Criador de todas as coisas, né, e é eterno, né, eterno como Deus é eterno. E aí temos João trabalhando nessa questão pré-encarnação, enquanto os outros trabalham na questão da encarnação. Marcos parte direto para o ministério, né, Mateus e Lucas falam acerca da encarnação, da concepção virginal, né, da encarnação. E João da pré-encarnação, quando ele está ainda na glória com o Pai. E depois ele parte para uma abordagem muito mais enfática em relação aos discursos do Senhor Jesus Cristo. E aí só queria falar isso, queria enfatizar um pouco mais isso, que não deu tempo de falar tanto assim na aula. Sobre Atos dos Apóstolos, é tranquilo, livro histórico do Novo Testamento. Aí temos epístolas para igrejas, né? Romanos, né? A igreja, né, que está em Romanos. A primeira e a segunda cartas de Paulo à igreja em Corintos, que possivelmente seja a dúvida que chegou até nós de 4 cartas, na verdade. Então acredita-se, por algumas evidências encontradas nas próprias cartas, que na verdade seriam 4 cartas aos Coríntios, né? Tendo chegado até nós essas duas, acredita-se então que é conteúdo edificante para a nossa vida, né? Selecionado pelo Espírito Santo, que chegou até nós. As 2 cartas que chegaram até nós, escritas por Paulo à igreja de Coríntios, mas que são úteis para a nossa vida ministerial na atualidade. A carta de Paulo aos Filipenses, né, ao norte aí da Grécia, na região da Macedônia, aos Colossenses, né, igreja que ele não conheceu, mas que Epáfras informa ele então das necessidades dos irmãos, e ele traz esclarecimentos fundamentais, importantes, tanto a eles como a nós, né?
A primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, onde Paulo traz um conteúdo escatológico extraordinário, maravilhoso, alguns esclarecimentos maravilhosos. A carta aos Gálatas combate a judaização, e a carta aos Efésios, onde ele fala de uma forma extraordinária vamos dizer assim, da subordinação de todas as coisas a Cristo Jesus. É um texto maravilhoso, um cântico presente ali na carta de Paulo aos Efésios. Aí, passando da carta às igrejas, passamos para as cartas pastorais, onde Paulo orienta os seus trabalhadores. Paulo orienta os seus cooperadores. Timóteo, o jovem Timóteo, pupilo aí do apóstolo Paulo, né? Do jeito que Paulo foi orientado aí por Barnabé, depois ele se torna orientador também de outros irmãos. Temos Timóteo, né, e Tito. Timóteo e Tito são os dois cooperadores com Paulo nessa obra, né? Então Paulo tem as duas cartas que escreve a Timóteo e uma carta a Tito, que ficou em Creta, né, para organizar a igreja fundada por ele ali. A epístola ou carta pessoal, aí colocamos essa questão de carta porque de fato é um texto com uma estrutura bem menor, bem mais simples, mas ainda tem a nobreza de uma epístola, né? Então Paulo se identifica, né? Paulo despacha aí saudações, né, à pessoa que está sendo destinada a essa epístola, né? Então mesmo que ela seja pequena e tenha uma estrutura simples, mas ela tem ainda essa importância, né? A importância de uma epístola. A epístola a Filemon, né, tratando do caso aí de Onésimo e nos mostrando aí como Paulo de fato estava trabalhando pela transformação da sociedade, né, através da modificação da sua concepção de vida, concepção de relacionamentos. Então, como Paulo trata aí do relacionamento correto entre Filemon e Onésimo, ok? A carta a Filemon, né? As epístolas universais, que iriam circular então entre um amplo número de comunidades, né, de grupos de cristãos que estavam naquelas regiões a que foram destinadas. Então a epístola de Tiago, ok, universal, ia circular entre várias igrejas, diferentemente de algumas escritas aos romanos, então a igreja que está em Roma, aos Coríntios, a igreja que está em Corintos, a Filipenses, a Colossenses, né, está em Colossos. A carta de Tiago circula entre uma região muito mais vasta, né, entre inúmeras comunidades. A primeira e a segunda de Pedro, a primeira, a segunda e a terceira de João, e aí temos aí algumas exceções, né, por exemplo, a terceira de João parece-me encaminhada para uma pessoa específica, né, e acredito que a segunda a uma igreja, é uma igreja específica, e não uma carta universal, uma carta circular, mas elas são colocadas juntas, né, no mesmo conjunto, não são colocadas como epístolas universais. E a de Judas também acredita ser uma epístola universal. Tá? A carta aos Hebreus escrita a um grupo, então é colocada destacada, é separada das universais, então é escrita ao grupo desses cristãos judeus. E até naquele mapa, acredita-se que tenha sido escrita a um grupo de cristãos vindos do judaísmo que estavam em Roma. Então essa carta ela é carregada de uma simbologia do Antigo Testamento. Então a argumentação do autor da carta aos Hebreus vamos colocar assim, muito técnica, né? Utiliza muito da simbologia do Antigo Testamento. Por isso é encaminhado então um grupo, né? Um grupo de cristãos vindos do judaísmo, que estavam, de certa forma, aí, fraquejando na sua confissão de fé e estavam quase retornando para dentro do judaísmo. Então a carta aos Hebreus é destinada a eles para fortalecê-los aí na sua decisão e permanecer na fé, né? Permanecer firmes aí na fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, a carta aos Hebreus destinada a este grupo. E o livro profético por excelência do Novo Testamento, não que nos outros não tenha profecia, mas esse é o livro profético por excelência do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, Apocalipse de João. Temos essas estruturas aí. O quadro que eu coloco agora, autores e períodos, você tem de 6 depois de Cristo